Um lavrador encontra embaixo de uma ponte num rio uma mala. Ao abrir, ele se depara com um torso. Em Londres, ao assistir no canal brasileiro e internacional a reportagem sobre um corpo encontrado em Goiânia, alguém imediatamente reconhece uma amiga quando vê a tatuagem no corpo. O episódio de hoje é o caso Cara Marie Burke. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Vocês estão bem? A semana de vocês foi boa? Espero que tenha sido maravilhosa, assim como vocês são. Eu queria, antes de tudo, agradecer cada seguidor do podcast, a cada classificação, a cada estrelinha, a cada mensagem que vocês me mandam. Vocês são muito maravilhosos. E obrigado por acreditarem em mim, acreditarem no Sob Investigação quando eu mesma não acreditei e enquanto eu mesma ainda não acredito. Eu vou deixar todas as nossas redes sociais linkadas aqui na descrição do episódio, então, gente, vai lá me seguir. Tô esperando vocês lá. Obrigada. Bora pra mais um caso? Cara Marie Burke, de 17 anos, morava com a mãe e 2 irmãos num conjunto habitacional em Salford, em Londres, Inglaterra. O pai da Cara já era falecido. Ela amava futebol, inclusive ela tinha participado do time feminino do Chelsea, que é o time dela de coração. Ela amava também o Brasil. Acho que por causa da relação com o futebol, né? Geralmente quem gosta muito de futebol ama o Brasil. Em maio de 2008, a Cara foi numa festa na casa de um amigo. E lá, nessa festa, ela conheceu o Mohamed Dali Carvalho dos Santos, de 20 anos, brasileiro e goiano. Mohamed Dali era filho de Ivanir Carvalho dos Santos e ele também tinha um irmão, Bruce Lee Carvalho dos Santos. O nome deles é engraçado, é diferente? É. Mas, tanto o nome dele quanto o nome do irmão foi dado pelo pai deles, em homenagem a 2 lutadores que ele gostava muito. O pai deles era muito fã de luta. Então ele resolveu homenagear os 2 que ele mais gostava, colocando o nome deles nos filhos. O pai deles era conhecido como Cabo Santos. Ele era policial militar em Goiânia. O Cabo Santos, ele foi assassinado quando o Mohamed tinha uns 2 anos de idade. O pai dele estava com um amigo e aí eles saíram para pescar e durante essa saída, eles foram emboscados por traficantes. E aí, o Santos acabou sendo baleado. Os bandidos, inclusive, passaram por cima do corpo dele com o carro. E aí, depois, eles esquartejaram ele. Então, foi uma morte muito brutal. E o Mohamed e o irmão dele eram bem pequenininhos ainda. Então, imagina, né? Do nada, teu pai morreu e dessa maneira. Depois da morte do pai, tanto ele, o irmão e a mãe, eles foram os 3 para os Estados Unidos e ficaram morando lá por uns anos. O Mohamed chegou a estudar lá nos Estados Unidos, mas depois de ele tentar colocar fogo numa escola e ter alguns outros tipos de problemas de comportamento, ele acabou sendo expulso. A família acabou voltando para o Brasil. A dona Ivani comprou um apartamento no setor universitário em Goiânia, montou o apartamento todo e aí ela acabou se mudando para Londres. Por um tempo, o Mohamed e o irmão ficaram sozinhos em Goiânia. Mas aí, depois de tempos em tempos, eles viajavam para Londres, ficavam com a mãe e depois voltavam para o Brasil. Naquele ano de 2008, era um dos períodos justamente em que o Mohamed estava passando um tempo com a mãe. A Cara e o Mohamed ficaram muito amigos desde que eles se conheceram. Ela queria muito conhecer o Brasil, porque ela amava o futebol brasileiro, como eu disse. Então ela ficou muito empolgada em conhecer o Mohamed. Mesmo sobre protestos da mãe dela, a Cara decide aceitar o convite do Mohamed, que estava voltando para Goiânia, e viaja para o Brasil com ele. Aqui, nesse ponto, tem muitas divergências sobre os motivos da Cara aceitar as passagens e do Mohamed ter oferecido. A família e alguns amigos da Cara afirmam que ele teria combinado com ela de trazer ela para o país em troca de casamento, porque ele queria o visto. Outras testemunhas, outras pessoas dizem que não sabem se realmente esse acordo existiu entre eles. Não sei, a verdade é que eu achei estranho ele precisar casar para ter um visto britânico, porque a mãe dele, além de trabalhar lá, ela já morava há muitos anos. E legal, ela não tava, porque se ela viajava para o Brasil e depois voltava para Londres, e aí ela vinha de Londres e ia e voltava várias vezes no ano, eu imagino que ela ilegal não deveria estar, porque se ela tivesse legal, na primeira vez que ela voltasse, ia ser muito difícil a imigração permitir a reentrada dela, até porque você não pode ficar ilegal em país nenhum. E mesmo que na volta para Inglaterra, digamos que na primeira volta dela, ninguém da imigração tivesse pedido o passaporte dela, isso não teria durado durante anos e anos e anos, né? Ninguém nunca na imigração pediu o passaporte dela para ver o visto.
Então, se a mãe dele tem um visto, ou tem um visto de residência, ou qualquer tipo de forma de ficar lá legal, será que ela não poderia pedir pros filhos? Então, ficou aí o meu questionamento, né? Por que ele precisaria casar para ter um visto? E até porque ele também ele ia para Londres e voltava, ia e voltava. Eu sei que existe um período que você pode ir ficar, mas você tem que voltar pro seu país de origem e aí passar um determinado período de tempo para que você possa voltar para Europa. Você não pode ficar indo e voltando várias vezes no mesmo ano, pelo menos não pro mesmo país. Então, não sei, fica aí meu questionamento. Se tiver alguém aqui que saiba como funciona a imigração ou como funciona essa questão de viagens pra Europa, me conta, gente, me manda um direct, entendeu? Vai lá no Instagram, me manda um direct, ou então me procura lá no Telegram. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse episódio, porque eu fiquei curiosa em saber como é que funciona, se faz sentido ele ter trago ela pro Brasil por causa de um visto pra casar. Então, por favor, gente, se alguém souber, não hesite, me procure e me esclareça, porque senão eu vou ficar dormindo na pia. Eu não gosto de dormir na pia. Bem, ao chegar em Goiânia, a Cara foi morar num apartamento que era bancado pela mãe do Mohamed, aquele que ela comprou. Porque o Mohamed mesmo não trabalhava e nem estudava. Quem pagava as contas do apartamento e as despesas dele era a mãe dele com as libras esterlinas que ela ganhava lá em Londres. Eles ficaram morando juntos durante 2 meses. No fim desses 2 meses, a Cara voltou para Londres. Mas o período dela em Londres durou muito pouco. Ela logo voltou para o Brasil. Nessa segunda vez que a Cara voltou, ela só ficou 2 semanas morando com o Mohamed. Aí depois, segundo ele, ela foi morar com um namorado, que seria um policial da Rotan, mas que não sabemos o nome dele. Mas faltou eu falar algo sobre o Mohamed. O vício dele em drogas. O Mohamed era usuário diário de maconha, cocaína e crack. Quando ele e a Cara se conheceram, o uso de entorpecentes dele já estava assim, muito alto. Ele realmente estava viciado. Ele não conseguia mais ficar sem. A Cara também era usuária de drogas, principalmente maconha e cocaína. Mas não encontrei ninguém dizendo que ela era viciada. Então ela conseguia manter um ritmo de vida normal. E ela usava algum tipo de entorpecente, seja maconha, seja cocaína, de vez em quando. O tempo de Cara no Brasil era dividido entre a casa de alguns amigos, né, ou apartamento do Mohamed e uma lan house, que ela ficava ali trocando mensagens com a família dela, os amigos dela na Inglaterra ali pela internet. Que era uma coisa muito normal de se fazer ali em 2008, no início dos anos 2000. Super normal. Quem nunca foi nos anos 2000 numa lan house ficar trocando mensagem não viveu os anos 2000 corretamente. E isso era uma das coisas que você tinha que fazer. Os vizinhos do apartamento do Mohamed dizem que ela era muito divertida, que ela estava sempre bem-humorada. E os amigos dela em Goiânia diziam que pra Cara não tinha tempo ruim, ela estava sempre disposta a ir pra qualquer rolê. Ou rolé. Aqui no Rio, o pessoal diz que o certo é rolé, mas eu acho muito estranho falar rolé. Então eu falo rolê. Cariocas, desculpem. Levem em consideração que eu nasci na Costa Verde, tá, gente? Pro resto do país, depois vocês me dizem, gente, onde vocês moram? Como é que vocês falam? É rolê ou rolé? Ou é passeio? Ou é vou dar uma volta? Bagunça? Eu sei que em São Paulo, alguns lugares, eles chamam de bagunça. Gente, me fala como é que fala. Eu falo rolê. Espero que vocês tenham entendido o que eu falo. Depois vocês me dizem, no lugar que vocês moram, no país de vocês, que o meu é o Rio, mas no país de vocês, como que se fala? É rolê, é rolé, é bagunça, é passeio, é dar uma volta? O que eu quero saber como é que vocês falam. O que também fica na esfera ali do disse-me-disse é a natureza da relação que eles tiveram. Apesar do Mohamed sempre negar ter qualquer relação amorosa com a Cara, deles terem ficado, ou deles terem namorado, ou terem feito sexo casual, qualquer coisa que fosse, ele diz que nunca aconteceu. Algumas pessoas dizem que sim, que eles teriam namorado. Mas o que a gente sabe por fato é que no período em que tudo isso aconteceu, o Mohamed estava namorando e a Cara também estaria namorando o policial da Rotan, que não sabemos o nome. Agora eu vou contar pra vocês a história de tudo que aconteceu de acordo com o que o Mohamed narra. No dia 26 de julho de 2008, a Cara ligou pra ele pedindo pra ir no apartamento. Quando ela chegou, ela disse que ela queria voltar a morar com ele e que ela iria avisar o namorado dela que ela ia se mudar. Durante a conversa, ele estava ali cortando uma pedra de crack. Ele diz que estava usando drogas há 4 dias, sem comer, sem dormir, acordado, aceso, usando drogas sem parar. Ele conta que ele colocou uma carreira de cocaína pra ela na mesa. E aí, enquanto ele tava colocando, fazendo a carreira de cocaína, ela pediu dinheiro pra ele emprestado. Ele diz
pra ela que ele não tem o dinheiro e que ele não tem nenhuma obrigação com ela, porque ele não era o pai dela. Aí, nesse momento, a Carol ficou nervosa e aí começou a ameaçar ele, dizendo que se ele tinha dinheiro pra drogas, por que ele não poderia ter dinheiro pra emprestar pra ela? E que ele tava usando drogas já em excesso. E que já que ele não ia então emprestar o dinheiro pra ela ia ligar pro namorado, que era o policial, pedir que ele fosse lá, pegasse toda a droga, dar pra ela e que aí ela ia vender aquela droga toda e ia fazer dinheiro. E aí ela ameaça ligar pra mãe dele e contar pra ela que ele era um viciado em drogas. Então, após ali essa discussão, ela teria pego o celular dela. E aí, quando ela coloca no ouvido, ele aumenta o som que tava tocando no apartamento. E aí, por trás dela, coloca a mão na boca dela, né, tampando. E aí, com a faca que ele tava cortando a pedra, ele a esfaqueia até a morte. Ele diz que não consegue lembrar quantas facadas ele deu. Ele lembra dela tentando colocar a mão na faca pra se proteger, né, pra fazer ele parar. E que aí ele começou a morder a mão dela pra ela largar a faca. E aí, quando ela largou, ele continuou esfaqueando ela. Depois, ali de alguns minutos, a Carol estava morta. Então, Mohammed tirou algumas fotos, arrastou ela pro banheiro, tomou banho e se arrumou, porque ele tinha uma festa na casa de uma amiga, a Poliana, e ele ia na festa. Ele saiu de casa por volta das 5h da tarde e só voltou no dia seguinte, um domingo, 10 da manhã. Quando ele volta, ele encontra ela no banheiro e aí ele ficou sem saber o que ele ia fazer para tirar ela dali, do apartamento. Então, ele resolveu cortá-la. Ele foi até um mercado que ficava próximo, comprou uma faca maior e aí ele pagou por volta de R$10 na faca, voltou pro apartamento e começou o esquartejamento. Ele conta que primeiro cortou a cabeça, depois os braços e por último as pernas. Ele pegou um pouco de água sanitária, começou a limpar o apartamento. Ele de novo tira fotos da Carol esquartejada, de acordo com ele, para mandar por e-mail para um amigo que não gostava da Carol. Ele coloca o tronco dela numa mala e como as outras partes não cabem junto e ele só tinha uma mochila, ele coloca os braços e as pernas em outras sacolas. Ele pede o carro de um amigo emprestado e vai até o rio Meia Ponte e lá ele joga a mala. Num outro córrego, na divisa já de outro município, ele coloca as sacolas com os braços e as pernas e joga lá. Um lavrador, o senhor José Ferreira Santana, encontrou a mala enquanto caminhava embaixo da ponte do rio Meia Ponte. Ele liga imediatamente para a polícia e fica lá para ajudar a tentar encontrar as outras partes, que só foram descobertas, na verdade, alguns dias depois, em Bonfinópolis, que era uma cidade vizinha. O tronco foi encontrado no dia 28 de julho e as outras partes no dia 3 e 4 de agosto, respectivamente. A notícia que um corpo tinha sido encontrado esquartejado se tornou logo notícia e aí chegou no canal internacional de uma emissora. Ao ver a tatuagem dizendo Mom, uma amiga da Carol reconheceu na hora o tronco. Era a Cara Marie, uma menina inglesa encontrada morta em pedaços no Rio de Goiânia, virou notícia nacional e internacional, assim, questão de horas. 3 dias depois, já no dia 31 de julho, o Mohammed é preso, depois da polícia ouvir em depoimento alguns amigos de Carol e descobri que ele tinha mandado mensagens a alguns amigos dizendo que ele tinha matado ela e que inclusive na festa que ele foi, nessa casa da amiga dele, da Poliana, ele tinha mostrado fotos do corpo da Carol antes do esquartejamento. Eles viram as fotos, mas eles acharam que era brincadeira, que era algum tipo de zoação dele com ela. E aí, como ninguém acreditou, ele acabou dizendo que realmente era só uma brincadeira. O Mohammed confessou o assassinato. Eu vou deixar para vocês aqui agora um trecho do próprio Mohammed contando o que aconteceu naquele dia na versão dele. Ela ficou um pouco clara e sentada no sofá, eu peguei, passei por ela e meti a mão na boca dela. Aí depois arrastei o corpo pro banheiro e larguei lá. A polícia encontrou o Mohammed numa boca de fumo. Ele teve coragem de oferecer R$70 mil de suborno para os policiais para não ser preso. Eles não aceitaram, óbvio. O Mohammed diz, que eles iam aceitar. Mas que o capitão não quis, então eles acabaram não aceitando. Mas como o caso já estava em toda a mídia, ele acredita que tenha sido essa a razão deles não terem aceitado o dinheiro. A conversa entre o Mohammed e os policiais foi gravada. Eu vou deixar o trecho dessa entrevista com o áudio e a legenda do diálogo lá no blog para vocês darem uma olhadinha. Os amigos de Carol acreditavam que a única coisa que explicava o assassinato dela foi ela não ter aceitado o acordo de casamento depois dela ver a vida que o Mohammed vivia, né? O cara não trabalhava. O cara não estudava, queria nada com a vida. Usava droga todo dia, sem parar. E algumas pessoas, inclusive, afirmam que ele já tinha agredido ela. Então, por que ela casaria para dar um visto para uma pessoa assim? De acordo com esses amigos,
amigos, não faria mais sentido para ela. Na versão da família dela, no dia do assassinato, o Mohammed ligou para ela de tarde, pedindo para que ela fosse no apartamento, que ele queria conversar com ela. E aí, chegando lá, ele teria matado. Eu não sei como funcionava a quebra de sigilo telefônico lá em 2008, ou se eles ouviram alguém que estava com a cara no dia para confirmar se ela ligou para ele ou se foi ele que ligou para ela, porque o registro telefônico diria a verdade. Afinal de contas, fica registrado ali quem ligou para quem. Mas eu não encontrei nada confirmando qual seria a versão verdadeira, então eu trouxe as duas. A família de Carol era muito humilde. Então ela não tinha condição de arcar em trazer o corpo dela daqui do Brasil para a Inglaterra. Mas como o caso acabou ficando mundialmente conhecido e foi muito noticiado na Inglaterra, uma doadora anônima acabou doando dinheiro para que a família da Carol levasse ela para ser enterrada em Londres. Ela foi velada na St. Simon Church e enterrada no Putney Valley Cemetery em outubro de 2008. O julgamento do Mohammed começou no dia 14 de maio de 2009. A defesa optou por tentar conseguir a inimputabilidade, alegando que o Mohammed teria transtornos psicológicos. Problemas com drogas a gente sabe que ele tinha, né? Problemas seríssimos. Mas o que é a inimputabilidade? Se você me segue lá no Instagram, você já viu o post que eu fiz explicando o que é. Mas eu vou resumir aqui pra você. Em resumo, a inimputabilidade é alegar que, devido a uma doença mental, a pessoa que comete o crime não tá entendendo que ela tá cometendo um crime. Ela não entende as consequências daquilo que ela tá fazendo. Então, essa falta de discernimento devido à doença mental isenta ela da condenação. Então ela é mandada para um hospital psiquiátrico, para um manicômio judicial, para ser tratado, para ser medicado, né, para ter um apoio profissional, um apoio médico, psiquiátrico, psicológico. Foi contratado psicólogos para fazerem testes em Mohammed, né, psicólogos contratados pela defesa. No julgamento, o psicólogo atestou que o Mohammed tinha personalidade antissocial. O Tribunal de Justiça enviou o caso para uma junta médica que era dirigida pelo Dr. Luiz Fernando Frois, que diagnosticou o Mohammed como psicopata e de que ele seria, então, semi-imputável. O que é o semi-imputável? O semi-imputável é a pessoa que ela tem uma doença mental ou algum tipo de transtorno mental. Porém, esse transtorno mental não a impede de ser condenada. Então, ela recebe uma condenação independente dessa doença mental ou não. A mãe e o irmão, o Bruce Lee, estava morando em Londres com a mãe dele na época, vieram para o julgamento. O irmão falou que o Mohammed já havia esfaqueado a ele algumas vezes quando eles eram crianças e que na época, inclusive, que ele estava testemunhando no julgamento, ele estava sendo investigado por uma tentativa de homicídio, mas que quem teria cometido essa tentativa de homicídio teria sido, na verdade, o Mohammed. Então, eu confesso que eu fiquei meio na dúvida se o irmão dele era fã ou era hater. Porque, por um lado, me pareceu que ele tentou corroborar a história, né, da narrativa da defesa de que o Mohammed seria um psicopata ou teria algum tipo de transtorno antissocial, porque ele estava tentando corroborar o que a gente chama de tríade McDonald, que são 3 pontos que encontrados na maioria dos psicopatas, que é a enurese noturna, que é quando a pessoa tem uma incontinência urinária, gera sempre ocorrendo durante o sono, à noite, crueldade com animais e obsessão por incêndio. Mas, por outro lado, o cara já estava jogando no irmão um outro crime que ele estava sendo acusado de ter cometido. Então, não sei, não entendi as intenções do irmão dele. Quando era menor, adolescente, o Mohammed já tinha sido preso, mas por uso de drogas, por tráfico, o que eu achei interessante. Porque como ele era menor, a mãe dele precisou ser avisada da prisão e da razão da prisão. Então ela sabia que ele usava drogas. Se ela já sabia, por que ela ficaria tão preocupada com a suposta ameaça da Carol em contar que ele estava usando drogas? Afinal de contas, não seria nenhuma novidade para ela. Então, fica aí outro questionamento. A namorada dele, na época, que ainda era namorada dele, e mais do que namorada, ela engravidou com ele já preso, também foi ao julgamento dar o seu testemunho com o filho deles, que estava na época com 2 meses. Ela contou que ele tinha problemas psicológicos mesmo, que ele, em sã consciência, jamais teria feito mal para Carol. Essa mesma pessoa, essa mesma mulher, a Ellen, em 2012, foi presa por comandar uma quadrilha de assaltante de joalherias. Imaginem. O porteiro do prédio que viu Mohammed saindo com a mala e a tia do Mohammed também testemunharam no julgamento. Após 14 horas e meia, Mohammed foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio qualificado, motivo torpe, emboscada e destruição de cadáver. A pena dele teve, porém, uma redução para cada atenuante, então ele ficou mais ou menos
com uma condenação de 19 anos a serem cumpridos em regime fechado. Em 2012, os advogados de defesa dele fizeram um pedido de redução de pena, mas foi indeferido por causa do comportamento dele, porque na cadeia, lá na penitenciária, o Mohamed tentou matar um detento e espancou outro. No dia 11 de fevereiro de 2016, o Mohamed se sentiu mal na penitenciária. E aí ele foi atendido pelo serviço de saúde da penitenciária, 9 da manhã. Eles chamaram os bombeiros. Mas no mesmo dia, antes mesmo dos bombeiros chegarem, ele morreu. Ele já estava preso na época há 8 anos. Após uma sindicância interna, o motivo da morte dele foi dada como overdose. Agora, como ele conseguiu tanta droga? Não sei, porque eu imagino que deva ter sido muita droga. Porque afinal de contas, ele estava acostumado a usar cocaína, crack durante vários dias seguidos e ele não passava nem mal. Então, para ele ter morrido, ou ele estava num período de abstinência muito prolongado, e aí ele consumiu a droga e acabou matando ele, ou então ele consumiu muita droga, assim, num nível que nunca na vida dele ele tinha usado. Ou então também é uma outra terceira opção. A qualidade da droga que ele estava usando era muito ruim, porque isso também pode causar morte. Mas ele morreu. Você acha que acabou a história por aí? Não. Lembram do Bruce Lee? Não o ator, o lutador não, o irmão dele mesmo. Em dezembro de 2018, o irmão dele simplesmente desapareceu da face dessa terra. Mas até aí, quantas pessoas não sobem por dia, né? Várias pessoas somem todos os dias. Mas ele desapareceu enquanto ele pilotava um avião e tudo. Bruce Lee, ele tinha se formado como piloto de avião e além dele ter se tornado sócio de um restaurante, até bem grande o restaurante, ele também trabalhava pilotando pequenos aviões. No dia 12 de dezembro de 2012, ele ligou para a mãe dele em Londres, avisando que ele estava indo fazer um trabalho em Mato Grosso, num lugar que não ia ter sinal, mas que assim que terminasse o trabalho, ele ia voltar para Goiânia e aí ele ligar para ela. No dia 13, dia seguinte em que ele ligou para a mãe dele, alguém contratou um chaveiro e levou até a casa do Bruce Lee, dizendo que estava precisando entrar na casa para pegar um celular e que havia perdido a chave. A pessoa conseguiu entrar na casa, ela pegou um carro que estava lá dentro, o notebook do Bruce Lee e um celular. No mesmo dia, no dia 13, alguém foi até uma agência bancária, uma agência da Caixa Econômica, com um cheque em nome do Bruce Lee, com uma assinatura falsificada e tentou sacar dinheiro da conta dele. Mas como o caixa achou estranho a assinatura, foi perguntar pro gerente. E aí, nesse tempo que a pessoa saiu pra ir no gerente, a pessoa fugiu. Muito bizarro. A mãe deles, então, voltou pro Brasil. E aí, ela, em vez de procurar a delegacia, ela foi, já tinha sido aberto um boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia, mas ela achou que tava demorando muito. Então, ela foi direto no Ministério Público cobrar pra que achassem o filho dela. Ela, inclusive numa entrevista, mostrou que ela recebeu algumas mensagens ameaçando ela pelo Instagram, caso ela procurasse a polícia, e dizendo que o avião que o Bruce Lee estava pilotando tinha caído na Bolívia e que ele estava morto. Um outro homem, chamado Francisco Anderson Pereira, também tinha desaparecido junto com o Bruce Lee. Só que esse Francisco tinha envolvimento com tráfico. Para a família do Francisco, que também tinha sido ameaçada, mandaram uma mensagem também pelo Instagram, dizendo que o Francisco tinha caído do avião na Venezuela e que ele também estava morto. Então, era o mesmo avião, porém um estava na Bolívia e o outro estava na Venezuela. Uma suposta namorada desse Francisco mandou uma mensagem para Dona Ivani, dizendo que o carro e o notebook estavam com ela e que ela ia devolver, mas que ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Então, quer dizer, ela estava metida na história do chaveiro. O tal do carro que foi tirado da casa do Bruce Lee era do Francisco. E o notebook, teoricamente, teria o plano de voo dele para aquele dia. O que a polícia descobriu depois foi que, após uma operação enorme, a Polícia Federal acabou descobrindo e desmantelando uma quadrilha de traficantes de drogas que contratava pilotos da região ali de Goiânia para contrabandear droga para eles. E eles traziam drogas da Bolívia e da Venezuela para a região centro-oeste inteira. O corpo do Bruce Lee até hoje não foi encontrado, nem o corpo e nem o avião. Gente, esse caso é muito bizarro, é muito coisa de filme. Imagina pra mãe. De uma maneira ou de outra, ela acabou perdendo os 2 filhos pras drogas. Assim, é muito triste e muito misterioso também. Sabe, já fazem 10 anos e nenhum
troço do avião foi encontrado até hoje. Não encontraram nada, não encontraram vestígio do avião, nem sinal de vida mais dele. Isso não é bizarro? Muito estranho, muito, muito, muito estranho. E triste, né? Porque no final das contas, a mãe perdeu os 2 filhos. Eram os únicos filhos que ela tinha. E, teoricamente, os 2 morreram. Um, com certeza, morreu de overdose. E o outro simplesmente desapareceu da face do planeta Terra. Bem, o episódio de hoje foi esse. O roteiro, como sempre, vai estar no blog, junto com todas as referências. Deixem sua estrelinha, deixem sua avaliação. Ai, gente, é muito importante pra mim. Faz com que o podcast acabe alcançando mais pessoas. Então, tirem 5 segundos pra avaliar. Já me segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, tudo. Todos os arrobas são sob investigação. Ai, gente, vocês já sabem. Vai estar tudo aqui na descrição. Só ir lá, clicar, depois clicar de novo. É muito fácil. Nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio. Beijo!